Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero, nessa manhã, cumprimentá-los com a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Eu confesso que estou com muitas saudades de todos os irmãos dessa amada igreja. Eu tenho uma saudade muito grande de estar reunido com vocês. A gente tem ido à igreja e ver aqueles bancos vazios, a igreja, o nosso coração é tomado por um sentimento de Deus, até quando, Pai? Até quando nós vamos passar por isso, Pai? E eu espero que você também tenha esse sentimento de saudades do templo, saudades de adoração em conjunto, saudades desse momento de oração ali, unidos com os irmãos, saudade da igreja. Eu não sei como você está, mas o meu desejo como pastor, saudoso como eu estou desse momento de estar com vocês, é que vocês também tenham essa saudade de estar juntos. E eu quero nessa manhã compartilhar com vocês, continuar, estudando a palavra de Deus, pois é um momento que Deus nos dá e nós temos que aproveitar as oportunidades, aproveitar o tempo, remindo, conforme diz a palavra de Deus, o tempo, porque os dias são maus. Então vamos aproveitar o tempo que Deus tem nos dado, mesmo ausente, mesmo longe do templo, que possamos nos unir nessa manhã em espírito para estudarmos a palavra de Deus. Amém? Vamos orar primeiramente, depois nós vamos prosseguir com aquilo que vamos trabalhar e conversar e estudar nessa manhã. Ó Pai, nessa manhã de domingo, um domingo especial, um domingo onde celebramos o Dia das Mães, nos colocamos em Tua presença, Pai, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que temos de poder falar da Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de expressar aquilo que o Senhor tem dado a nós para a nossa edificação como igreja. O nosso coração, Pai, se emociona porque temos saudades da igreja, Pai. Saudade dos meus irmãos, saudade das minhas ovelhas, saudade de cada uma delas, ó Pai. Ó Deus, que Tu tenhas misericórdia da Tua igreja, do Teu povo, Pai, nesse tempo. Que o Senhor possa cuidar de cada um dos irmãos que estão distantes, ó Pai. Alguns irmãos que têm dificuldade de manter contatos, ó Pai. O Senhor sabe, Pai, as razões, os motivos. Que o Senhor possa cuidar da igreja nesse período, Pai. Que o Senhor venha cuidar dos nossos amados irmãos, ó Pai. Aquele mais distante, Pai, cuida de cada um desses irmãos. Cuida da igreja Presbiteriana Filadélfia. Cuida da sua igreja, ó Pai, nesse tempo de quarentena, de isolamento. Proteja-nos, livra-nos, ó Pai. Que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar de nós, ó Pai. Nos abençoe nessa manhã, onde vamos estudar a Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, nos edificar a alma, nos edificar o coração. Que a palavra do Senhor encha nossos corações, ó Pai, de alegria, porque o Senhor é um Deus que nos sustenta em meio à pandemia, ó Pai. Então que o Senhor continue a nos sustentar espiritualmente através desta palavra que vamos estudar nessa manhã, que seja um alimento para a nossa alma, que seja, Deus, um fortalecimento espiritual, um encorajamento espiritual. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém e amém. Meus irmãos, nós estamos conversando sobre batalha espiritual. Tem sido uma batalha muito grande, uma batalha espiritual, vivermos esse tempo, passarmos por essa situação toda. E nessa segunda aula eu quero ver com vocês sobre diversidade, evangelização, acertos desse movimento de batalha espiritual. E eu tomo como base para a nossa aula nessa manhã o texto de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, do verso 19 a 21, é onde Paulo vai fazer a lista das obras da carne. A epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 19 até o verso de número 21. Eu vou fazer a leitura de todo
toda essa parte, né, onde Paulo trata exclusivamente das obras da carne e do Espírito, mas a lição vai frisar e destacar apenas os versos 19 a 21, que são as obras da carne, ok? Então eu vou ler do verso 16 até o verso 26. Digo, porém, andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Esse texto é muito importante para entendermos o que Paulo está querendo tratar aqui. Aqui esse texto de Gálatas, do capítulo 5, esses versos 19 até o verso número 21, o que esses versos nos mostram ou nos ensinam? Esses versos, eles mostram que o que o homem é capaz de produzir, ou seja, o que o homem produz. E é importante notar que o diabo, que Satanás e demônios não são citados aqui nesse texto. Não são. Paulo aqui, em momento algum, cita Satanás ou algum demônio. É claro que os demônios existem, nós vamos trabalhar e falar sobre isso, mas as obras da carne são praticadas pelas pessoas por causa da sua natureza pecaminosa, sua natureza contaminada pelo pecado. É por isso que elas praticam, é por isso que nós praticamos as obras da carne. Além disso, a prática das obras da carne acarreta responsabilidade moral sobre aqueles que as praticam. Então não adianta eu querer demonizar ou dar uma ação ao demônio por uma ação que é minha. Uma ação que é minha. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Nós vamos mostrar isso também na lição. E a solução para isso, então, que Paulo apresenta aqui, é arrependimento, é abandono do pecado, é perdão e fé. Não a expulsão de demônios especializados em pecados específicos. Não. E é exatamente isso que a lição vai tratar. A lição vai abordar sobre essa diversidade. Também vai falar sobre evangelização, sobre acertos desse movimento de batalha espiritual. Então vamos lá. A nível de introdução, o autor faz algumas perguntas que a gente quer tentar responder. Ou nós vamos respondê-las, né? Na verdade, no decorrer da lição. E uma das perguntas que ele faz é se esse movimento ele é uniforme, ou seja, se todas as correntes ou unidades desse movimento, todas as igrejas que defendem batalha espiritual, eles são a mesma ideia, a mesma teologia. E nós vamos ver que a base deles é a mesma. É a mesma. Eles têm algumas ramificações, mas a base é a mesma. Ok? Mas vamos lá então. Algumas diversidades que nós precisamos destacar e confrontá-los com a nossa teologia reformada e também, acima de tudo, o que a doutrina bíblica sobre essas verdades quer nos ensinar. A primeira questão aqui que eu abordo, e é primeiro ponto nosso, é a oração de guerra. Você já ouviu falar sobre a oração de guerra? O que o movimento de batalha espiritual define sobre oração de guerra? Então eu preciso fazer essa definição, esse conceito de oração de guerra. Veja bem, o conceito de oração de guerra descreve a oração funcionando
como uma arma pela qual a igreja pode neutralizar a ação dos demônios. Segundo, o movimento de batalha espiritual, a oração de guerra, é uma arma que a igreja usa para neutralizar as ações do demônio. Ou seja, grupos se concentram, fazem correntes de oração para derrubar determinadas fortalezas e neutralizar assim os poderes malignos entrincheirados em um determinado território ou nas estruturas sociais, políticas ou mesmo eclesiásticas. Então, tanto que aqui é uma questão que eu preciso falar para vocês, que o movimento de batalha espiritual, eles têm um conceito de demônios territoriais. Eles acreditam que há demônios em lugares específicos. Tem um demônio em cada cidade, um demônio em cada bairro, um demônio em cada lugar. Então, por isso que eles fazem essa questão de oração de guerra. Então, nessa oração de guerra, é necessário que se mencione o nome da potestade ou das potestades das áreas a qual ela está ligada e que se determine que estão amarradas em nome de Jesus. Esta é a oração de guerra. Outra questão sobre a oração de guerra, segundo eles dizem que a igreja pode amarrar pelas orações ou pela oração de guerra não somente os demônios territoriais, mas ela pode amarrar a igreja também os espíritos malignos que supostamente são responsáveis por desvios morais, por desvios de condutas, como o demônio da embriaguez, o demônio do adultério, o demônio da mentira, o demônio da ira. Eles falam que isso são demônios, são espíritos malignos que possuem as pessoas para agirem dessa forma. E aí então você deve amarrar. Basta você vocalizar que ele está amarrado e pronto. Está determinado. Ele fica amarrado. É muito importante nesse tipo de confronto, segundo eles, identificar o demônio que está sendo amarrado e você então falar em nome de Jesus. Você tem que conjurar em nome de Jesus, entendeu? Você tem que falar ali, em nome de Jesus, eu amarro o demônio da mentira. Em nome de Jesus, eu amarro o demônio do adultério. Em nome de Jesus, eu amarro o demônio da inveja. Então eles vão trabalhando essa ideia na oração de guerra. Agora, olhando para isso, nós temos que questionar, e nós? O que nós pensamos biblicamente sobre isso? Qual é a nossa posição diante disso? Há alguns problemas sérios com esse conceito de oração de guerra. O primeiro é que a oração é dirigida sempre a Deus. Nós oramos nos voltando para Deus. Nós oramos para Deus. Nós pedimos a Deus. Nós falamos com Deus na oração. Só que, curiosamente, nós percebemos aqui que a oração de guerra nesse movimento de batalha espiritual é dirigida aos demônios. Ou seja, ordena-lhes que saiam, eles falam com os demônios, eles oram aos demônios para que eles saiam da situação. Aí eu pergunto, oração aos demônios? Como assim? Ou seja, eles oram aqui, a oração dele é dirigida não a Deus, mas aos demônios. Quando eles fazem oração de guerra, eles estão orando para os demônios, não estão orando para Deus. E isso aqui nós temos que tomar esse cuidado, para não entrarmos nessa linha e acharmos que isso pode ser algo, não, está orando, determinando. Não existe oração. Que oração determinar é essa? De amarrar demônios, de amarrar esse tipo de coisa. Então tem que tomar esse cuidado. Uma outra coisa séria também, um outro problema sério com isso, é que, curiosamente, a oração não é mencionada em Efésios 6. Vocês já leram Efésios 6? Com certeza. Efésios 6 fala das armaduras espirituais, fala das armas de batalha espiritual do cristão. E ali nós encontramos verdade, nós encontramos a justiça, nós encontramos o evangelho, nós encontramos a fé, que é o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós não encontramos a oração
A oração não é uma arma de guerra. Não. A oração é um instrumento de comunhão com o Senhor, que relaciona ou que se relaciona ao emprego de todas as armas. Mas a oração não é uma arma de guerra. A oração é um meio de comunhão com Deus que o cristão tem. Nós temos que olhar para isso e, em vez de olhar a oração como uma arma de guerra, porque em Efésios 6 as armas de guerra são outras, a armadura são outras. Você vai guerrear, vai pelejar com a palavra, com a palavra. É pela palavra de Deus. Tá vendo a diferença aqui? Então, nós temos que tomar esse cuidado. Outra coisa muito séria aqui também, além que a oração é dirigida a Deus, mas eles fazem oração ao diabo. Eles falam oração ao diabo porque eles falam para o diabo, eles não falam com Deus. A questão também da oração como arma de guerra, e não é. Oração é meio de comunhão e intimidade com Deus. E o terceiro problema que eu vejo aqui é aquilo que os adeptos desse movimento de batalha espiritual identificam como obras causadas por demônios específicos, como demônios da embriaguez, demônios da ira, demônios da violência e demônios da inveja. Eles falam que isso são demônios específicos. Só que, na verdade, as obras da carne mencionadas por Paulo estão aqui citadas. Paulo, quando fala aqui em Gálatas, ele fala: as obras da carne são conhecidas e são prostituição, lascívia, impureza, idolatria, dissensões, discórdias, iras, ciúmes, invejas, bebediça, glutonaria, são obras da carne. Ele não cita aqui o diabo. Só que eles, do movimento de batalha espiritual, eles querem demonizar, dar ao demônio essas ações da pessoa, sendo que isso são o quê? Desvios morais, desvios de falta de vida espiritual. A diferença é essa atribuição a demônios de uma responsabilidade pessoal do pecador. É responsabilidade do homem, é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade de andarmos no Espírito e de não satisfazermos as concupiscências. O que são concupiscências ou o que é concupiscência? Concupiscência é desejo. Eu não posso dar vazão aos desejos da minha carne. A minha natureza, ela é inclinada para o mal. A minha natureza é corrupta. A minha natureza é contaminada pelo pecado. Então eu não posso deixá-la dominar a minha vida. Eu não posso ser guiado pela minha natureza, porque ela vai me conduzir para prostituição. Ela vai me conduzir para mentira, para lascívia, para ira, para bebedice, glutonarias. É isso que a minha natureza vai me inclinar. Eu não posso, então, ser conduzido por ela. Eu preciso ser conduzido pelo Espírito. Mas se eu ceder à minha natureza, não é o demônio que me possuiu. Não, foi eu. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. Então, para eu vencer isso, eu preciso combater as obras da carne em santificação, ou me santificando. Tudo aquilo que nós falamos na revista passada, santificação. Você combate as obras da carne se santificando a Deus, não amarrando demônios. Eu amarro o demônio da mentira. Não, querido. Você tem que falar a verdade. Você tem que parar de ser mentiroso e falar a verdade. Eu amarro o demônio da inveja. Não. Você tem que orar para Deus mudar o seu coração e você não desejar mais o que é dos outros, o que é do próximo. É assim que tem que ser. Não é você amarrar, eu amarro o demônio do adultério. Não, você tem que parar de desejar, de cobiçar as coisas dos outros, ou a mulher dos outros, ou outra mulher que não seja sua esposa. Então, ou outro homem que não seja o teu marido. Então nós precisamos, não é amarrar demônios, não é amarrar. Eu amarro o demônio da fofoca. Não, irmão, você tem que fechar sua boca. Amarrar a língua. Nós temos que fechar a boquinha e parar de falar mal. É isso que nós temos que fazer. Ok? Então, nós vimos a questão desse primeiro ponto, o conceito da oração de guerra. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção aqui, também na diversidade, é a questão da evangelização e do aconselhamento na batalha espiritual. Porque todo o ministério do movimento de batalha espiritual, veja bem, eu vou repetir, todo movimento de batalha espiritual é baseado
em expulsão de demônios, inclusive a evangelização. Inclusive a evangelização. O evangelismo dele consiste em quê? O evangelismo de expulsão procura primeiramente expulsar os demônios territoriais de uma determinada região, para que as pessoas daquela região possam aceitar o evangelho. Então, como eles acreditam em demônios territoriais, para eles irem em determinados lugares, eles primeiro precisam ir ali naquele lugar e expulsar ali o demônio territorial que impede as pessoas de aceitarem a Jesus, segundo eles. Então eles têm que expulsar os demônios. Já o aconselhamento de expulsão, segundo eles, procura ajudar as pessoas escravizadas por desvios morais, inclusive crentes, expulsando assim demônios responsáveis por esse desvio. Então, para eles acreditam que os demônios são responsáveis por esses desvios. Esse modo de ministério baseado em expulsão é a principal característica dos pregadores ligados ao movimento de batalha espiritual. Por isso que você vai ver muito desses pregadores do movimento de batalha espiritual que só falam de expulsão. Tem que expulsar o demônio. O pessoal aparece lá com uma crise financeira. Tem que expulsar esse demônio aí que está te atrapalhando crescer financeiramente, hein? Você tem que expulsar esse demônio que está comendo toda a sua comida na sua casa, por isso está passando miséria. Então eles não olham para ajudar as pessoas a melhorar a vida delas. Eles querem expulsar demônio. Então, outra questão é que, segundo o movimento de batalha espiritual, Satanás, ele designou um demônio ou vários demônios para controlar cada unidade geopolítica do mundo. Eles acreditam nisso. Esses espíritos malignos ocupam e controlam os territórios sobre a sua autoridade. Eles acreditam que há um demônio controlando cada território. E aí os defensores desse conceito recorrem a dois textos para defender a base deles. O primeiro texto é o texto de Daniel, onde se menciona o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Está lá em Daniel 10, do 13 ao 20. Que no entender deles, segundo o entendimento deles, são espíritos malignos designados como senhores daquelas regiões ou daquelas nações e que foram confrontados por Miguel, o anjo de Israel. Está lá em Daniel 10, versículo 13, Daniel 12, versículo 1. Então, os defensores dessa ideia concluem que se existe um príncipe da Pérsia, que se existe um príncipe da Grécia, logo também há um príncipe do Brasil, há um príncipe no Japão e assim por diante. Afirmam também que há espíritos designados não apenas para países, mas também para estados e municípios. Há um príncipe do mal, maligno, designado para a cidade de Ribeirão Preto. Por isso que a cidade é desse jeito. Por isso que há corrupção, por isso que há tanta prostituição, por isso que há tanto adultério, por isso que há tantos roubos, por isso que há tantas mortes. Eles acreditam que é por causa dessas coisas, desses espíritos malignos, que essas coisas acontecem. É a segunda passagem que eles defendem essa ideia, citam com frequência, é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 10, onde os espíritos imundos, ao serem ordenados por Jesus para saírem do Gadareno, pedem para não serem enviados para fora do país. E aí, como é que eles interpretam esse fora do país? Segundo eles, se isso acontecesse, eles seriam punidos por uma invasão ou por invasão de país alheio. Só que, quando a gente lê o contexto, a gente percebe o seguinte, que essa afirmação não é confirmada na passagem, nem pelo seu contexto, nem pela sua própria narrativa. Não há nenhuma passagem que sugira a invasão de território já ocupados por outros espíritos malignos. Isso não tem base bíblica, isso não existe. Então, o que se conclui? Conforme os ensinos do movimento de batalha espiritual, os demônios territoriais influenciam os moradores de uma região por meio do ocultismo, procurando levá-los à perdição, impedindo que sejam alcançadas com a verdade do evangelho. Nesse ponto aqui,
Nós podemos estar certo a afirmar isso. Por quê? Porque segundo Paulo, em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século cegou-lhe os entendimentos para que não vos resplandeça a luz do evangelho. E de fato, há muitas pessoas com a mente obscurecida por causa das ações do mal. Mas a Escritura não menciona demônios territoriais organizados geograficamente com autoridade sobre regiões específicas. Não há um demônio responsável por Ribeirão Preto, ou pela cidade de Cravinho, Pradópolis, ou por Serrana. Tem um demônio em cada cidade que é responsável por prender os moradores. Não, queridos, não existe isso. Então, eles acreditam que o evangelismo precisa primeiro ser feito ali o que eles chamam de expulsão do demônio territorial. Tanto é que há uma vez uma pessoa disse que um determinado pastor desse movimento, ele queria plantar uma igreja numa determinada região, ele foi com um helicóptero e jogou óleo sobre a cidade inteira para que aquele óleo ungisse aquela cidade, e ao ungir a cidade o demônio saísse, o demônio daquela cidade saísse, para que então ele pudesse entrar e plantar a igreja e pregar o evangelho. Essa é a visão evangelística dele. Eles fazem evangelismo assim. O aconselhamento e o cuidado espiritual pelas pessoas, dentro do movimento de batalha espiritual, parte do princípio que demônios podem, ouça bem o que eles acreditam e definem. Eles acreditam que demônios podem se abrigar na vida de uma pessoa, quer essa pessoa seja regenerada ou não, para produzir dor, para produzir miséria, para produzir doenças, para produzir sofrimento e principalmente desvios morais. Eles acreditam que o demônio pode abrigar na vida de uma pessoa, que ela seja regenerada ou não. Então, isso me chama muita atenção, porque isso quer dizer então que um crente pode ficar endemoniado, segundo eles? Será que você, cristão, será que você, convertido, nascido de novo, cheio do Espírito Santo de Deus, será que você pode ser possuído pelo demônio e o demônio usá-lo para mentir, ou para roubar, ou para fazer qualquer outra coisa? Então, e uma outra coisa que me chama a atenção é que em casos graves e reincidentes, se você vai no culto de libertação dessas igrejas e ali você é liberto e o demônio vem, você continua com o mesmo demônio, segundo eles, quando há casos graves de reincidentes, os próprios cristãos são orientados à prática da auto-libertação, ou seja, expulsar seus próprios demônios. O próprio crente põe a mão sobre a cabeça dele, eu expulso esse demônio, está amarrado esse demônio. Já viu isso? Imagine, se manifestar em você mesmo, como é que você vai fazer? Então são coisas que que são contraditórias, não tem base bíblicas para isso. Não há nenhuma referência bíblica para essa ideia que eles fazem. Nesse tipo de aconselhamento, você vê que para evangelizar tem que tirar o demônio territorial. Para aconselhar, eles aconselham as pessoas a fazerem isso, a expulsar esse demônio. Se vai um casal ali que está brigando demais, o casal está brigando, discutindo, muito problema, muita dificuldade, é financeira, é problema com o filho, é problema com o marido, é problema com a esposa. Se eles vão aconselhar, sabe o que eles vão falar? Não, tem que expulsar esse demônio aí. Tem um demônio da contenda, tem um demônio que está atrapalhando vocês, é um demônio da briga, o demônio da inveja, o demônio dos ciúmes. É isso que eles falam. Então, nesse tipo de aconselhamento, todos ou quase todos os problemas são resolvidos por expulsão de demônios, o que reduz drasticamente a responsabilidade da pessoa sobre seus próprios atos. O marido deve se responsabilizar, usando o exemplo do casal que vai pedir conselho ao pastor, o marido deve ter responsabilidade de marido, é a esposa de esposa, o filho de filho. Não é o demônio, o demônio está no meu filho, por isso que ele está desobediente. O demônio está na minha mulher, por isso que a minha mulher está desse jeito. O demônio está com meu marido, por isso que meu marido é desse jeito. Não, tem que ter responsabilidade, tem que responsabilizar cada um. E tem que haver o arrependimento dos erros. Se você, o marido, cometeu um erro, ele tem que se arrepender dos seus erros. Se arrepender, pedir perdão, como a esposa também, como o filho também, ou os pais aos filhos. Mas não é o demônio, é a pessoa. É isso que tem que entender. Então,
Sobre a questão do aconselhamento, segundo eles, o aconselhamento é feito por meio de expulsões. Evangelismo por meio de expulsões, aconselhamento por meio de expulsões. Eles expulsam demônios territoriais e no aconselhamento isso tem que expulsar o demônio da pessoa. Se a pessoa está sendo muito iracunda, se a pessoa é irada demais, tem que expulsar esse demônio da ira. Não, querido. Não existe demônio da ira. Nós vimos aqui em Gálatas que isso é obra da carne. É obra da carne. A ira é obra da carne. A pessoa precisa mudar. E para mudar, tem que estar cheia do Espírito Santo. Tem que se nascer de novo. Ok? Última coisa, e eu finalizo com essa. O que nós podemos concordar com o movimento de batalha espiritual? Qual a nossa posição e visão disso? Então fazemos uma avaliação bem lúcida e genuína. Nós precisamos admitir que há alguns elementos vistos aqui com os quais podemos concordar. Primeiro deles, a realidade das forças do mal. Nós não podemos negligenciar isso. É verdade que Satanás e seus demônios são reais e que estão em atividade hoje. É preciso que a igreja tenha plena consciência da realidade, do poder e da atuação das forças do mal. Nós temos que nos conscientizar disso. A igreja é tentada a perder a visão espiritual, deixando de enxergar o que não pode ser visto com os olhos humanos. Nós não podemos. Não podemos ser indiferentes às realidades espirituais. Nós temos que ter consciência que o diabo, ele existe. Que o diabo ele está aqui para atrapalhar, para querer impedir o crescimento da obra de Deus. Outra questão que nós temos que concordar é a preocupação evangelística. O movimento de batalha espiritual tem demonstrado zelo evangelístico. Eles vão muito, eles evangelizam demais, mesmo evangelizando de forma errada. Não, tem que expulsar demônios territoriais. Agora, querido, nós, cristãos, que conhecemos a verdade, que sabemos a verdade, nós precisamos engajarmos no evangelismo. Nós temos que evangelizar o máximo possível, falar dessa verdade. Enquanto eles estão pregando mentira, nós precisamos sair da nossa inércia, sair da nossa zona de conforto e evangelizarmos essas pessoas, evangelizarmos o máximo de pessoas que pudermos. É nossa missão, é nosso dever. Não podemos, irmãos, não podemos parar ou nos entregar ou achar, não, eles estão fazendo errado e só criticar. E o que nós estamos fazendo para evangelizarmos? O que nós estamos fazendo para podermos ganhar pessoas para Cristo Jesus? Então nós que conhecemos, que temos o zelo, o conhecimento da palavra de Deus, nós temos que pregar a verdade para as pessoas. Outra questão que a gente precisa entender dele e concordar é o zelo e a ênfase na oração. A gente vê que esse povo do movimento de batalha espiritual, eles dão muito destaque à oração. E a oração é sempre bem-vinda, irmão. A oração é bem-vinda. É verdade que o conceito de oração abraçada pelo movimento diverge em muitos aspectos do conceito bíblico de oração. Mas em vez de ser uma arma de guerra para guerrearmos contra os demônios, ou um instrumento para reivindicarmos e queremos alguma coisa de Deus, eu determino que o Senhor faça isso. Não, não é assim que temos que orar. A oração é o meio pelo qual os filhos de Deus buscam o Pai e entregam-se a Ele junto com seus problemas e aflições. Oração é o meio de comunicar com Deus, é o meio de se colocar diante de Deus, é o meio de você falar com Deus. Isso é oração, é o nos aproximar de Deus. Mesmo tendo o conceito errado de oração, estranho, antibíblico, eles oram. E nós, que sabemos a verdade, que temos o conceito certo, que sabemos que oração é um meio de comunicação com Deus, como é que nós estamos diante de Deus na nossa vida de oração? Temos orado? Temos buscado a Deus em oração? Temos intimidade com Deus? Eu concluo falando para você algumas verdades em forma de perguntas. Como é que está a sua vida diante de Deus, meu irmão? As obras da carne têm sido recorrentes em seu viver diário? Se esse for o caso, eu peço a você nessa manhã que você reconheça isso. Reconheça seus pecados. Arrependa-se deles enquanto há tempo. Abandone esses pecados e busque o perdão de Deus por meio da oração e por meio da fé. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã e por essa aula. Pai bendito, Pai amado, obrigado pela tua palavra nessa manhã dada a nós. Obrigado por esse ensino, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor possa nos edificar na tua palavra, que o Senhor possa nos fortalecer espiritualmente,
Que tenhamos em mente a nossa responsabilidade como cristãos, ó Pai. Que tenhamos consciência, Pai, daquilo que temos que fazer como homens e mulheres de Deus. Abençoe a tua igreja, guarde o teu povo no poder do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, que Deus possa abençoá-los. Logo mais nós teremos o nosso culto, onde pregaremos o Evangelho, a palavra de Deus. Convide pessoas, divulgue para pessoas, convide seus parentes. E se você tiver dúvidas, me procure, anote a pergunta e você pode me fazer depois todas as suas perguntas, que nós teremos muito prazer para respondê-la. Deus abençoe, feliz Dia das Mães para todas as mães, tenha um ótimo domingo e um bom almoço para todos. Em nome de Jesus.